filmes e séries de TV custam dezenas e centenas de milhões de dólares. Equipes de milhares de pessoas trabalham arduamente para mostrar histórias emocionantes ao público. Não é de surpreender que, em tal escala, os responsáveis pelas filmagens às vezes cometam erros durante o processo, não é? Talvez uma das falhas mais famosas tenha ocorrido durante um jantar em Westeros após uma batalha com zumbis congelados. A atmosfera medieval da festa foi estragada por uma moderna xícara de café. Mas não culpe os criadores. Foi um dos períodos de filmagem mais difíceis de toda a série Game of Thrones. A equipe estava exausta por causa das longas filmagens. As expectativas dos fãs estavam imensas. Não é de admirar que ninguém tenha notado o café. Mas os espectadores viram e imediatamente espalharam o fato por toda a internet. O final do primeiro século de nossa era. Império Romano, Marco Aurélio, lutas de gladiadores no Coliseu, cavalos e bigas, espadas, lanças e escudos, e uma lata de gasolina. Espere! O quê? Até mesmo um blockbuster histórico multimilionário pode cometer um erro. E não dá para esconder isso do público. Entretanto, esse pedaço da civilização moderna não estragou em nada o excelente filme Gladiador. Mas agora sabemos como os diretores fizeram as bigas andar tão rápido. Guerra nas Estrelas, Episódio 4, Uma Nova Esperança, nos deu o mundo cósmico perfeito da ficção científica. Há batalhas de espadas a laser, corridas de naves estelares, lançadores e civilizações de outros planetas. E, às vezes, incidentes engraçados aleatórios no set de filmagem que entraram na versão final. Preste atenção neste Stormtrooper. O dia dele definitivamente não deu certo. Você acha que o diretor deixou essa cena de propósito ou simplesmente não a notou? O Stormtrooper fez isso sem ser notado, em segundo plano, ao contrário de Gandalf. Na primeira parte de O Senhor dos Anéis, o famoso mago se chocou contra o parapeito de uma forma tão engraçada que o diretor Peter Jackson decidiu deixar a cena. O ator Ian McKellen realmente bateu a cabeça porque não notou a saliência. Essa falha do filme Perdido em Marte entrou na edição final intencionalmente. É impossível não ver. O ator Donald Glover escorregou acidentalmente no chão. Esse é o caso quando um detalhe aleatório acrescenta mais personalidade ao personagem. Este não parece ter sido um erro. Tudo é feito dentro da estrutura do gênero de comédia. Mesmo assim, é um verdadeiro fracasso. Star-Lord, interpretado por Chris Pratt no primeiro Guardiões da Galáxia, realmente deixou a esfera cair, mas ele reagiu perfeitamente, fingindo que foi intencional. Você lembra do filme Os Suspeitos? Ele chocou tanto o público com uma reviravolta inesperada no final que quase ninguém notou esse erro épico. Enquanto algumas equipes de filmagem se esquecem de remover xícaras de café ou tanques de gasolina, a desse filme optou por se livrar de 2 turbinas de um avião gigante. Dê uma olhada mais de perto. Agora ele tem 4 motores e, em alguns segundos, tem apenas 2. Como você acha que isso poderia acontecer? Escreva suas respostas nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Uma falha nem sempre significa alguém caindo ou o diretor não percebendo algum detalhe na tela. Pode ocorrer durante a fala de um ator. Lembra dessa cena no filme Titanic? Leonardo DiCaprio estava muito nervoso e disse "na cama, no sofá". Essa frase não estava no roteiro. Ele tinha que dizer "no sofá", mas se enganou e pronunciou "na cama" primeiro. E soou muito melhor dessa forma. Aqui, um erro enfatizou sua timidez. Falando em Titanic, quando o navio começa a afundar, Rose vai ajudar Jack, acorrentado ao cano. Para salvá-lo, ela quebra o vidro e pega um machado de emergência. Dê uma olhada nesse momento novamente. Você percebe algo estranho? A cena foi editada com tanta perícia que é difícil ver o vidro reaparecer na caixa. Essa é a verdadeira magia do cinema. No drama Perfume de Mulher, Al Pacino ficou tão acostumado com o papel do coronel cego que realmente bateu em uma lata de lixo. Isso não estava no roteiro. Parece que o ator fechou os olhos deliberadamente para não ver nada e sentir melhor seu personagem. Era tão natural para o papel que o diretor deixou a cena na edição final. A rainha Maria Antonieta, da França, governou no século XVIII. Em 2005, a diretora Sofia Coppola fez um filme sobre essa figura histórica que nos mostra a vida glamurosa de Versalhes e a juventude despreocupada da herdeira do trono real. Roupas extravagantes, interiores chiques, estética aristocrática e tênis Converse. É claro que parece uma falha grave para os cineastas que tentam recriar a França do século XVIII. Mas veja só como esses tênis modernos se encaixam na estética do filme. Os cineastas admitiram que incluíram a cena na edição final de propósito, só por diversão.
Algumas falhas chamam a atenção imediatamente e outras são tão discretas que nem mesmo os cineastas as veem. Às vezes, apenas os espectadores percebem. Uma delas apareceu no drama de vampiros adolescentes Crepúsculo. A maioria das pessoas não conseguia tirar os olhos dos personagens principais, mas alguém descobriu esse erro quase invisível. Olhe para a janela do carro e você verá o microfone do engenheiro de som no reflexo. Uma pequena falha foi detectada no primeiro Homem-Aranha de Sam Raimi. Lembra de como o Parker se divertia com a teia em uma sala pequena? Ele quebrou uma luminária de mesa. Mas depois de alguns segundos, a peça reapareceu no mesmo lugar. Sã e salva. Ou será que é outra? Se for, por que Peter Parker precisaria de 2 luminárias idênticas? O filme Uma Linda Mulher também apresenta uma pequena falha. Dê uma olhada nessa sequência e tente adivinhar o que está errado. Julia Roberts está comendo um croissant, mas alguns segundos depois está segurando uma panqueca. Talvez ela tenha terminado a primeira guloseima e imediatamente partiu para a segunda. Mas parece ser muito rápido, mesmo para uma pessoa com muita fome. O drama Sniper Americano de Clint Eastwood mostra uma cena em que o personagem de Bradley Cooper pega um bebê. O espectador percebe imediatamente que se trata de uma boneca. No entanto, o momento se torna ainda mais estranho quando ele começa a mover a mão da boneca com o dedo para mostrar que o bebê está vivo. Apesar de todo o drama do momento, essa falha torna a cena bastante engraçada. Você se lembra desse duelo entre Draco Malfoy e o personagem principal em Harry Potter e a Câmara Secreta? A cena de ação foi tão dinâmica e intensa que o público provavelmente não percebeu a presença de um personagem extra no quadro. Quando Severus Snape estava ajudando Draco a se levantar, o homem de cabelos loiros os observava do lado esquerdo da tela. Esse cara era um cinegrafista e parecia estar segurando uma grande câmera nas mãos. E vamos voltar para o primeiro Velozes e Furiosos, aquele que não quebrou as leis da física e não tinha nenhum carro no espaço. Mesmo assim, o público notou uma falha bastante estranha. Durante uma corrida no deserto, um dos pilotos estava usando uma camisa preta. Todos os botões estavam fechados. Mas alguns segundos depois, ele já estava usando uma camiseta preta. É improvável que tenha tirado a roupa enquanto dirigia. A corrida foi bastante intensa e ele não gostaria de se distrair. Todos sabemos que o Batman é um super-herói perigoso do qual os ladrões e assaltantes têm medo. Mas espera aí! Ele não é poderoso o suficiente para derrubar um cara grande com ar. Observe atentamente esse homem à esquerda em Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Ele nem sequer pensa em lutar. Simplesmente cai no chão enquanto seus amigos estão recebendo os socos do Homem-Morcego. É possível que o cara tenha percebido que perderia essa luta e, por isso, decidiu desistir o mais rápido possível. Mas, é claro, essa falha não foi percebida pelo diretor e pelo editor. O ano é 2025. Você liga a TV para assistir a cerimônia anual do Oscar. É hora de anunciar o vencedor deste ano para melhor roteiro original. E o Oscar vai para Blue Pink IA. Senhoras e senhores, estamos testemunhando a história. É a primeira vez que a inteligência artificial ganha um Oscar, e vocês podem apostar que muitas outras continuarão ganhando depois de hoje, diz o apresentador. Como isso é possível? Você se pergunta. Há 2 anos, os humanos estavam começando a aperfeiçoar a IA, e agora ela já está escrevendo filmes? Essa tecnologia está fazendo muitas coisas atualmente. Por exemplo, desenha imagens do nada, inventa citações motivacionais, escreve ensaios inteiros com base em uma sugestão que você lhe dá. Mas fazer filmes parece ser um nível totalmente diferente para a inteligência artificial alcançar em apenas 2 anos. De acordo com Joey Russo, diretor de Vingadores Ultimato da Marvel, é muito provável que aconteça. Ele faz parte do conselho de várias empresas de IA e garante que essa ferramenta está evoluindo rapidamente e que ela tem o poder de mudar completamente a maneira como contamos histórias. Mas como isso acontece? Contar histórias pode ser tão antigo quanto a própria linguagem. Em todas as culturas, em diferentes períodos, podemos encontrar evidências dessa afirmação. Alguns dizem que os seres humanos precisam disso para fazer com que a existência pareça menos caótica e fora de controle. A evidência mais antiga já encontrada de narração de histórias humanas data de 30 mil anos atrás, conforme a descoberta de desenhos em uma caverna na França. Era dessa maneira que costumávamos fazer. Quando não tínhamos caneta e papel, desenhávamos nas paredes das cavernas, ilustrávamos fatos usando nossas mãos. Depois escrevíamos em páginas, bolamos peças de teatro e pedíamos às pessoas que interpretassem nossos personagens. Hoje, temos tecnologia suficiente para ilustrar e registrar nossas criações visualmente, e assim podemos assisti-las quantas vezes quisermos, sempre que tivermos vontade.
Mas produzir filmes é um desafio, exige muito tempo, esforço e dinheiro. É por isso que alguns cineastas estão entusiasmados com o surgimento da chamada IA generativa. Em outras palavras, a inteligência artificial é tão inteligente que é capaz de gerar cenas, roteiros, personagens, diálogos, trilha sonora e assim por diante. Imagine o seguinte, você é um produtor de Hollywood e recebe uma quantidade infinita de roteiros todos os dias. Alguns deles você sabe que são ótimos imediatamente, mas outros gostaria de saber se vale a pena produzi-los. Hoje, pode pedir para uma inteligência artificial que analise a possível taxa de sucesso desse filme, quanto ele renderia nas bilheterias e se é melhor fazer um lançamento amplo ou limitado. É claro que ela pode errar. A questão é, o que os humanos levam muito tempo para fazer, a tecnologia realiza em questão de segundos. Se você é um diretor de cinema independente e precisa procurar uma locação, pode pedir a uma IA que faça isso. Ela não irá literalmente procurar, mas com base nos dados fornecidos, lhe dará uma lista de possíveis lugares. No entanto, talvez o recurso mais surpreendente seja o fato de uma IA poder escrever, dirigir e animar um filme inteiro sozinha. Alguns criativos estão testando essa ferramenta, mas ainda não lhe deram total autonomia. O diretor Chad Nelson fez um curta-metragem de animação que deu o que falar na internet. Ele pediu a DALL-E, uma inteligência artificial, que gerasse milhares de imagens de um monstro fofo e felpudo com pequenos chifres em uma floresta de colinas cobertas de musgo, e fez experimentos com prompts até obter um resultado desejado para finalizar o curta-metragem Critters. A IA também é capaz de coisas que os humanos não conseguem. Por exemplo, tirar a idade do rosto de um ator na tela e fazer com que pareça tão real quanto a própria vida. Esse é o caso de Harrison Ford no novo filme Indiana Jones. Ele aparece como se fosse mais jovem, embora hoje tenha 80 anos. Para o presidente da OpenAI, Greg Brockman, a ferramenta pode aprimorar a experiência cinematográfica das pessoas, tornando-a mais imersiva e interativa. Digamos que você teve um dia difícil no trabalho. Ao chegar em casa, está com vontade de assistir a uma comédia romântica leve, mas está cansado do que os serviços de streaming estão oferecendo, então pede a sua IA para criar um filme sob demanda. Ele se passará na Grécia. Marilyn Monroe fará uma aparição surpresa. E você é o personagem principal. Pronto! Agora você está em uma comédia romântica de 90 minutos, na qual é o astro. Brockman diz que os espectadores também podem pedir à IA que altere o final de um programa de TV de que realmente gostam. Digamos que você não esteja satisfeito com o final de Game of Thrones, então pode pedir à IA que produza um novo final instantaneamente. Devo dizer que isso é tão perturbador quanto fascinante. Toda essa conversa sobre o que a IA pode fazer está me fazendo sentir vontade de experimentar algo. Pedi a uma delas que escrevesse um pequeno roteiro sobre as duas últimas pessoas na Terra que decidiram embarcar em uma viagem espacial para encontrar um planeta onde pudessem recomeçar. Pedi que fosse uma história de amor. Eis o que obtive. Sarah e Jack estavam na beira do penhasco, com vista para a ampla extensão do oceano. O sol estava começando a nascer, lançando um brilho quente sobre a paisagem. Sarah estremeceu um pouco com o ar frio da manhã, mas ele passou o braço em volta dos ombros dela, puxando-a para perto de si. "É lindo", sussurrou Sarah. Jack acenou com a cabeça, concordando. É difícil acreditar que algo tão pacífico possa existir em um mundo tão cheio de caos. Sarah se vira para olhá-lo, com um pequeno sorriso nos cantos dos lábios. "Você sempre sabe exatamente o que dizer." Jack dá uma leve risada. "Faço o melhor que possa." Eles ficam ali por alguns momentos, observando o sol continuar a nascer. Finalmente, Sarah volta a falar. "Estou feliz por termos vindo aqui", diz ela em voz baixa. "Eu também", responde Jack. "É bom ter um momento de paz antes de voltarmos à realidade." Ufa! Isso me deixou emocionado. Bem, falamos muito sobre o que a IA está fazendo, mas e as coisas que ela não pode fazer? E talvez a maior pergunta de todas, a tecnologia pode substituir completamente os profissionais de criação? Uma das principais características da narração de histórias é a construção do mundo. É preciso compreender como ele é, a interação humana e a emoção em profundidade para criar histórias atraentes. Para o diretor John Finger, ainda estamos um pouco longe de ter uma IA que possa fazer exatamente isso. É diferente pedir para uma IA que faça algo e a um ser humano que faça a mesma coisa. Da forma como a inteligência artificial é programada atualmente, ela deve ser objetiva. De acordo com o especialista Stuart Russell, a programamos para ser objetiva. O que significa que sua única função no mundo, naquele momento, é executar a tarefa dada. Ela levará a solicitação ao pé da letra e não há espaço para ambiguidade. É por essa razão que, atualmente, toda a arte gerada por IA é tão boa quanto o ser humano por trás dela, aquele que insere os comandos e navega pelas limitações da tecnologia da melhor maneira possível. Quando se trata de inteligência artificial, não podemos deixar de tocar no elefante na sala. E se um dia ela assumir o controle sobre nós, humanos?
Pedi a uma delas que escrevesse um pequeno roteiro sobre isso. E aqui está o resultado. A doutora Emma Lawson, uma cientista brilhante com um toque de ansiedade, caminha nervosa pela sala de controle. Mark Johnson, um pesquisador espirituoso, está ao seu lado. A IA ganhou o controle de todos os sistemas. O que vamos fazer agora? Emma grita. Rápido, tente argumentar com ela. Não podemos deixar que domine o mundo. Mark responde. Por meio do alto-falante, a IA fala com uma voz calma. Humanos, não temam. Eu serei uma boa líder do mundo. Até preparei uma agenda abrangente para as quartas-feiras de feijoada e para as horas obrigatórias de cochilo. A humanidade irá prosperar sob o meu reinado. Os dois cientistas caem na gargalhada. Bem, pelo menos estaremos bem alimentados e descansados, diz Mark. Com certeza você já viu todos esses lugares na tela durante pelo menos uma temporada de férias. Mas será que os reconheceria na vida real? Vamos começar com alguns mais fáceis para um aquecimento. A árvore de Natal do Rockefeller Center tem luzes suficientes para iluminar um pequeno país e já foi a estrela de mais de um filme. Portanto, neste filme há um jovem aventureiro separado de sua família. Acho que você pegou a referência. É o Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York. Esse filme é repleto de locações na vida real na Big Apple, a ponte Queensboro, o Plaza Hotel, o Radio City Music Hall, o Empire Diner, o Woman Rink e a Bethesda Fountain no Central Park são todos reais. No entanto, não procure o Duncan's Toy Chess na cidade. A fachada usada no filme é, na verdade, o edifício Rookery em Chicago. A casa do tio de Kevin tem um endereço em Nova York no filme, mas na realidade é um prédio da Universal Studios em Los Angeles. Muito bem, vamos passar para nosso segundo local. Aqui vai uma dica para você. Este edifício é uma loja de departamentos de luxo em Londres. Espero que você tenha adivinhado que é a Selfridges. E é aqui que se passa uma das cenas mais famosas de Simplesmente Amor, quando o Sr. Bean embrulha cuidadosamente a compra de Alan Rickman no balcão de joias. Dizem que o fundador da Selfridges cunhou a frase "O cliente tem sempre razão", então acho que ele não teria gostado do trabalho do Sr. Bean. Já que estamos nessa parte do mundo, que tal uma breve visita à Catedral de Durham? Ela lhe parece familiar? Qualquer pessoa que tenha usado a temporada de férias como desculpa para assistir a Harry Potter novamente reconhecerá esse prédio. No primeiro filme, ele fez o papel de Hogwarts em várias ocasiões. Aqui, Harry libera sua coruja, Hedwig, e Hagrid conversa com o famoso trio. Na segunda parte, é o local onde a professora McGonagall ensina os alunos a transformar animais em taças de água. Que tal este local? Sei que é impossível enganar você. É o Harry Potter novamente. O castelo de Alnwick, em Northumberland, no norte da Inglaterra, é o local onde Harry e outros aprenderam a voar em vassouras pela primeira vez. Você pode visitar esse lugar, pois ele costuma realizar eventos e tem algumas exposições legais relacionadas à saga. Esta casa parece boa demais para ser real, mas você se lembra de tê-la visto em algum clássico de férias? É a casa do Ralph, de Uma História de Natal natalina. Você pode visitá-la em qualquer época do ano em Cleveland, Ohio, e até mesmo passar a noite lá. Há também um museu do outro lado da rua com fantasias e objetos de recordação do filme, e fotos raras dos bastidores. Seguindo em frente, esse local lhe diz alguma coisa? Se você já viu uma vez, nunca mais vai se esquecer. A felicidade não se compra, é um dos clássicos das festas de fim de ano. O filme se passa em uma cidade fictícia no norte do estado de Nova York e foi filmado em um estúdio de cinema na ensolarada Los Angeles. Mas uma cidade chamada Seneca Falls afirma ser o protótipo real de Bedford Falls. Ela tem uma localização semelhante, casa, centro da cidade e, é claro, a ponte icônica onde tudo começa. O diretor tinha família na região. Então dizem que ele parou aqui para cortar o cabelo enquanto trabalhava no filme. Se você deseja um pouco da magia do feriado, pode visitar o It's a Wonderful Life Museum no antigo cinema. Vamos tornar as coisas um pouco mais difíceis, certo? Você reconhece esta linda casa? Essa é uma luxuosa mansão no sul da Califórnia que ficou famosa depois do filme O Amor Não Tira Férias. A vila onde vive a personagem de Cameron Diaz foi projetada por um famoso arquiteto, Wallace Neff, como sua própria casa no final dos anos 20. Ela foi construída no estilo mediterrâneo e tem muitos detalhes bonitos. Mas não é possível vê-los no filme porque os interiores foram colocados em um estúdio separado. Há vários anos, a mansão estava à venda por cerca de 12 milhões de dólares.
Esse vilarejo parece saído diretamente de um conto de fadas, mas é real e você se lembrará facilmente dele se já tiver visto esse clássico de férias. Entendeu minha dica? O clássico O Amor Não Tira Férias? Sim, é o vilarejo onde vive a segunda personagem principal dessa linda história de amor. Você não encontrará a casa de Iris aqui, porque até mesmo o exterior foi construído para o filme. Mas o vilarejo em si é provavelmente o lugar mais fotografado de Surrey, na Inglaterra, e se chama Sheer. Ela tem algumas lojas pequenas, uma casa de chá, um museu, uma galeria de arte, 2 pubs, uma igreja antiga e a mais bela e antiga passarela que atravessa o riacho que passa pelo centro da vila. Eles tiveram que cobrir todo o lugar com neve artificial para fazer com que parecesse um dezembro idílico. Ok, eu sei que você sabe o que é esse prédio, mas que cena famosa de um filme de férias foi filmado dentro de seu elevador? Sim, acho que já entreguei quando disse elevador. É o elfo, é claro. A sempre incrível história de um humano que foi criado entre elfos no Polo Norte e que acabou chegando a Nova York. Mas tenho que desapontá-lo. Na verdade, não há muitos botões dentro da cabine e eles não se parecem com uma árvore de Natal. Essa paisagem não se parece em nada com a de dezembro, mas o filme em questão apresenta alguns almoços de família estranhos e suéteres feios, portanto, acredite, ele pertence a este lugar. Você está pronto para a grande revelação? É o diário de Bridget Jones. Stoke Park é onde o vilão Daniel Cleaver levou Bridget para passar um fim de semana. A propriedade tem mais de 900 anos de história e também foi a estrela de 2 filmes de James Bond. Uau! Gostaria de poder me teletransportar para esse local agora mesmo, mas quem eu encontraria lá? Bem, esta é a Suíça Boêmia na República Tcheca. E você encontraria Lucy, Edmund, Susan e Peter lá. Todos os personagens famosos de As Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Eles filmaram as cenas de verão na Nova Zelândia e esse lugar fez o papel do país das maravilhas do inverno. Comprar presentes pode ser uma experiência cansativa, especialmente quando você faz isso no enorme Mall of America. Você consegue se lembrar dos personagens de qual filme escolheram esse lugar para fazer suas compras de última hora para as festas de fim de ano? Um herói de brinquedo nos mostra o lado comercial das festas de fim de ano. Arnold Schwarzenegger e Simba são 2 pais que têm uma missão: comprar uma figura de ação do Turbo Man para seus filhos. O maior shopping center do hemisfério ocidental parece ser o melhor lugar para essa compra. E já que estamos falando de shopping centers, será que existe algo mais relacionado às compras de fim de ano do que a gigantesca loja Macy's em Nova York? Os personagens desse filme sabem muito bem disso. Tenho certeza de que você não teve problemas em adivinhar que era o bom e velho clássico Milagre na Rua 34. Ainda é possível andar nas escadas rolantes de madeira originais e encontrar o Papai Noel no 8º andar. Dizem que a Macy's não queria ter nada a ver com o remake do filme. Então, a loja de departamentos C.F. Coles, da versão mais recente, é a fachada do edifício do estado de Illinois, em Chicago. Agora, vamos ver se você conhece bem os filmes de Natal mais recentes. Esse belo jardim aparece em uma história de época festiva de partir o coração. Você sabe o nome dele? O Phoenix Garden é um jardim comunitário em Covent Garden, Londres. E é aqui que Kate, de Uma Segunda Chance para Amar, percebe a assustadora verdade sobre o rapaz por quem está apaixonada. Uau, esse é um palácio festivo! Você se lembra dele em algum filme? É o The Princess Suite, em que a duquesa de Montenaro troca de lugar com uma mulher comum de Chicago. Montenaro não é um lugar real, mas seu palácio real é a Hopetoun House, perto de Edimburgo, e tem sido o lar da família Hope desde o final do século XVII. Ele deve reabrir para visitação na primavera de 2024, após uma reconstrução, caso você queira dar uma passada por lá. Quantos locais você acertou? Conte-me nos comentários abaixo. Cinemas, poltronas vermelhas, telas grandes, escuridão e pipoca. A ideia de ir ao cinema e não comer pipoca parece absurda. Mas por que a pipoca passou a ser associada a essa experiência? Na verdade, esse petisco tem milhares de anos e é nativo das Américas. As espigas mais antigas datam de 4.000 anos atrás e foram encontradas no Novo México, Estados Unidos. Não sabemos exatamente como e para que elas eram usadas naquela época, mas existiam há muito tempo. No entanto, sabemos que já no século XVI, o milho de pipoca era importante para os índios astecas. Eles comiam, é claro, mas também usavam em suas cerimônias, utilizando como decoração e adereços de cabeça para as estátuas de suas divindades.
Aparentemente, havia até uma dança específica da pipoca que as moças faziam. A supremacia da pipoca em sua melhor forma. Depois disso, no século XIX, a pipoca se tornou um alimento muito comum no café da manhã. Sim, as pessoas a comiam da mesma forma que comemos cereais hoje, com leite. Depois que o uso do arado de aiveca se tornou uma prática comum, foi fácil cultivar grandes quantidades de pipoca. Havia muita quantidade e era barata. Foi isso que a tornou perfeita para ser usada durante os feriados como alimento e decoração. Os grãos também eram um presente muito comum para dar uns aos outros. Hoje em dia, você provavelmente não apreciaria um pacote de pipoca como presente, mas naquela época, ela era tão amada que era a melhor coisa a receber. Você poderia fazer qualquer coisa com ela. Poderia cozinhá-la, ou decorar a porta de entrada, ou a lareira, ou qualquer outra coisa. É muito versátil e nunca estraga. Tipo, realmente não estraga. Quanto tempo você acha que as sementes de pipoca duram? Aparentemente, muito tempo. Cientistas encontraram grãos de pipoca de 1000 anos atrás no Chile moderno. E adivinhe só, eles ainda estouraram depois de todo esse tempo. A pipoca era muito popular mesmo durante a Grande Depressão. Quando tudo fracassava, as pessoas ficavam pobres e as empresas iam à falência. Elas ainda podiam comprar um saco de pipoca de 5 centavos para alegrar um pouco o ambiente. Quando um banqueiro de Oklahoma foi à falência, ele comprou uma máquina de pipoca e começou a vender pipoca nas ruas. Em alguns anos, ganhou dinheiro suficiente para comprar suas 3 fazendas de volta. Apesar dos tempos difíceis, as pessoas iam ao cinema. Para atrair espectadores, os preços dos ingressos eram reduzidos ao mínimo possível. E muitos senhores e senhoras gastavam aqueles 10 centavos para se divertir de vez em quando. É claro que a experiência era muito diferente da que temos hoje. Imagine o seguinte: você veste seu melhor terno e um belo chapéu e se dirige ao cinema com sua esposa, que está usando um belo vestido e um chapéu elegante. Sim, não é uma calça de moletom e uma camiseta. Afinal, você está indo ao cinema. O prédio é literalmente um palácio, com arquitetura distinta e decorações elaboradas. Você pega uma bebida, a pipoca, e se dirige ao seu assento, que tem cinzeiros em vez de porta-copos. Você tira o chapéu e o coloca no colo para que ele não atrapalhe a visão das pessoas atrás de você. A placa "Senhoras, por favor, tirem seus chapéus" lembra sua esposa de fazer o mesmo. Finalmente, as luzes diminuem, as cortinas de veludo vermelho se abrem e você pode ver a tela grande. O filme não começa logo de cara. Primeiro, é hora dos noticiários, filmes de eventos que estão acontecendo em todo o mundo. Você pode ler sobre eles nos jornais ou ouvi-los no rádio. Mas aqui, no cinema, você tem uma rara oportunidade de ver algumas filmagens. Depois disso, há 1 ou 2 desenhos animados e você assiste a alguns curtas do Mickey Mouse. Só depois disso é que começa o filme que você veio ver. Então, aqui você está assistindo. Pode ser Frankenstein, Aconteceu em uma Noite, Tempos Modernos, O Motim na Recompensa, Branca de Neve e os 7 Anões, O Mágico de Oz e O Vento Levou, Charlie Chaplin, Katharine Hepburn, Judy Garland, Henry Fonda. Essas são as pessoas que brilham na tela, às vezes em preto e branco e em outras em cores. Enquanto você assiste ao filme, os lanterninhas uniformizados entram discretamente na sala, acompanhando os espectadores atrasados até seus assentos. Outras vezes, eles procuram determinado cliente para avisá-lo de que recebeu uma ligação de casa e o acompanham até a bilheteria para atender a ligação. O filme termina, mas a noite ainda não acabou. Naquela época, as pessoas tinham uma experiência exagerada nos cinemas porque havia outro filme depois, geralmente o mais antigo ou menos popular. Muitos ficavam para ver esse também, mas antes disso, havia um intervalo. Você pode ir comprar mais guloseimas para o filme enquanto a equipe do cinema usa esse tempo para trocar as bobinas e iniciar o próximo filme. Na década de 1930, os cinemas eram propriedade dos estúdios de Hollywood e exibiam seus próprios filmes. Isso mudou em 48, quando foi aprovada uma lei que permitia que qualquer cinema exibisse qualquer filme que comprasse. Foi quando começaram a surgir as marcas de cinema que conhecemos hoje. Apenas 5 anos depois, a primeira sala de cinema com som estereofônico fez sua estreia, melhorando a acústica e iniciando uma nova era para os filmes.
Nos anos de 1990, os rolos de filme foram substituídos por projetores digitais. Cada vez mais filmes começaram a ser produzidos digitalmente, e todos os cinemas que quisessem exibi-los tinham de investir em equipamentos modernos que permitissem a exibição das novas filmagens. No entanto, esse equipamento era caro, e nem todos os cinemas podiam pagar por ele, o que levou alguns à falência. A partir daí, os cinemas evoluíram para o que conhecemos hoje. A qualidade da imagem melhorou, o som alcançou um nível totalmente diferente, as cortinas vermelhas foram abandonadas, o segundo filme foi retirado e os preços dos ingressos aumentaram. Apesar de todas as mudanças, uma coisa continua a mesma: a pipoca. A propósito, no início, as salas de cinema não aceitavam pipoca em seu interior, mas foi assim que isso mudou. Quando as pessoas começaram a ir ao cinema, todos queriam levar um lanche. Podia ser qualquer coisa, mas a escolha mais óbvia eram os doces. Na década de 1940, a produção de açúcar e de muitos outros produtos desnecessários diminuiu, resultando em um déficit. Então, o que as pessoas poderiam levar para o cinema? Foi aí que elas recorreram à pipoca, um lanche barato e muito apreciado. No início, os donos de cinemas eram contra e não vendiam pipoca em suas salas. Um monte de gente comendo pipoca no escuro ia deixar muita bagunça. Mas, bem, a demanda existia, então apareceram vendedores externos perto dos cinemas, vendendo pipoca para todos que quisessem entrar escondido. Os proprietários de cinemas desistiram e decidiram ganhar dinheiro com isso eles mesmos, e o preço baixo da pipoca também foi vantajoso para eles. Hoje em dia, quase todo mundo compra alguns lanches e bebidas. Isso também era comum nos primórdios do cinema. Mas você sabia que as poltronas das salas de cinema não tinham porta-copos até 1981? Sim, o AMC foi o primeiro cinema a instalá-los e, antes disso, as pessoas tinham que segurar suas bebidas o tempo todo. Deve ter havido muita bagunça naquela época. Ainda assim, vender lanches nos cinemas era a solução certa, mesmo que exigisse um pouco de limpeza. Você sabia que os cinemas modernos ganham a maior parte de seu dinheiro com os lanches que vendem em seu interior? Sim, o lucro dos ingressos de cinema vai principalmente para os estúdios dos quais os cinemas compram os filmes. Um cinema começa a lucrar com a exibição de um filme somente se o exibir por pelo menos 2 meses, e esse é um período muito longo, o que não acontece com todos os filmes. Enquanto isso, o lucro dos lanches vai principalmente para o próprio cinema. Então, talvez da próxima você não se sinta tão amargurado por pagar a mais pela pipoca e pelo refrigerante. Esses preços altos são o que mantém muitos cinemas em funcionamento. Eles exibem comerciais pelo mesmo motivo. Esse negócio é difícil e eles precisam ganhar pelo menos algum dinheiro para continuar. Phantasmagoria é considerado o primeiro filme de animação de todos os tempos. Produzido em 1908, é um dos primeiros exemplos de animação desenhada à mão. Mas você sabia que os povos antigos divertiam as crianças com desenhos animados há cerca de 2,6 milhões de anos? Um novo estudo revela que eles foram os primeiros a fazer as imagens parecerem animadas. Mas como? Esculpiam figuras de animais em pedras e as colocavam ao redor de fogueiras. Quando a luz começava a saltar, aqueles bichos antigos simplesmente não conseguiam fazer nada a não ser sacudir o esqueleto e dançar. As gravuras pré-históricas ganhavam vida à luz bruxuelante do fogo, com os animais entrando e saindo de foco como se estivessem prontos para a festa. Imagine como era divertido para as famílias pré-históricas sentar ao redor de uma fogueira e criar essas obras animadas. Acontece que até mesmo algumas das antigas pinturas murais e esculturas encontradas em cavernas foram inspiradas por sua aparência na luz em movimento e nas sombras das chamas. Então, basicamente, essas gravuras antigas foram feitas para ganhar vida quando a luz do fogo as atingia. E agora os pesquisadores fizeram um filme mostrando esse efeito legal em um modelo 3D de algumas figuras de cavalos. O estudo diz que nossos cérebros estão programados para ver coisas em movimento na mudança de luz. Por isso que essas gravuras provavelmente eram importantes para nossos ancestrais. Em outras palavras, o pessoal do tempo das cavernas dizia: "Ei, vamos esculpir algumas coisas legais nesta rocha e quando acendermos o fogo, parecerá que está se movendo." E hoje esses cientistas falam: "Isso é incrível! Vamos fazer um filme para mostrar isso, galera!" Andy Needham e seus colegas usaram digitalização moderna e tecnologia de realidade virtual para estudar 50 rochas planas esculpidas feitas de calcário, chamadas plaquetas. Elas foram encontradas no sul da França em 1800 e agora estão em um museu em Londres, cobertas por 77 entalhes realistas de todos os tipos
tipos de animais, como cavalos, renas e cabras montesas. Aparentemente, o Homo sapiens, com muito tempo disponível, fez essas figuras entre 16 mil e 12 mil anos atrás. Needham percebeu que muitas das rochas esculpidas foram danificadas pelo fogo, algumas cobertas de cinzas brancas, outras secas ou fraturadas por causa do calor. Após um exame mais detalhado, ele descobriu faixas cor-de-rosa de descoloração, resultantes de depósitos de ferro na pedra. O mais interessante é que as gravuras de animais eram frequentemente sobrepostas umas sobre as outras, às vezes até fundidas ou encaixadas umas nas outras, como uma espécie de quebra-cabeça de animais pré-históricos. Em vez de jogar fora o velho e começar de novo, os antigos artistas pegaram partes do corpo de animais para criar novos híbridos. Por exemplo, uma das rochas retrata um cavalo e uma criatura semelhante a um gado selvagem conhecida como bovídeo. Nesta obra-prima da arte pré-histórica, o abdômen e o pescoço do cavalo se tornam as costas e o pescoço do bovídeo, enquanto a cabeça do cavalo forma a orelha do bovídeo. Que forma criativa de reciclar! Os pesquisadores acreditam que as rochas pré-históricas de Mount Estrach foram usadas como entretenimento no horário nobre de nossos ancestrais. Mais de uma pessoa talhou os animais. Indivíduos de diferentes níveis de habilidade mostraram sua glória artística e foi um esforço em grupo. O fato de essas rochas terem sido encontradas juntas também sugere que era uma atividade comunitária. Então, é como se todas as famílias estivessem reunidas em torno da TV, esculpindo pedras e torcendo por seus animais entalhados favoritos. Quem precisa da Netflix quando se tem uma TV paleolítica? As gravuras nessas rochas e os sinais de que foram expostas ao calor sugerem que foram criadas para parecer que estavam em movimento. Às vezes você vê animais diferentes em poses distintas, então um ganha vida, depois o outro e então mais um. É como uma versão da Disney da Idade da Pedra. Técnicas semelhantes podem ter influenciado algumas das antigas pinturas rupestres, como as da deslumbrante caverna Chauvier, no sudeste da França. Os retratos de animais também são sobrepostos, e alguns parecem ter sido aquecidos por fogos embaixo deles, o que significa que nossos ancestrais pré-históricos podem ter sido os primeiros animadores do mundo. Tudo bem, já que falamos sobre o passatempo favorito dos jovens, vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir os brinquedos mais antigos do mundo? Um deles foi uma simples bola feita de barro e encontrada nas ruínas da antiga Mesopotâmia. Pode parecer simples, mas nossos ancestrais brincavam com ela desde 3000 a.C. Naquela época, porém, não havia videogames sofisticados ou jogos de tabuleiro elaborados, então uma bola era o auge do entretenimento. Mas os mesopotâmios não eram os únicos a se divertir. Na Grécia Antiga, as crianças se divertiam com bonecas de barro. No Egito, elas tinham brinquedos em forma de animais, mas também bonecas feitas de materiais como argila, papiro e marfim. Sabe o mais impressionante sobre essas bonecas? Elas tinham membros móveis. Isso mesmo, nossos ancestrais tinham bonecas articuladas antes que fossem moda. Mas nem tudo é diversão e jogos. Os brinquedos também tinham um propósito prático antigamente. Na verdade, muitos dos que foram descobertos pelos arqueólogos foram realmente usados para ensinar habilidades importantes para as crianças. Por exemplo, as egípcias brincavam com bonecos com formato de médicos, o que as ajudava a aprender sobre medicina e saúde. E não vamos esquecer dos passatempos que serviram para treinar futuros guerreiros. Na China antiga, os pequenos brincavam com cavalos e carruagens de brinquedo, o que os ajudava a se preparar para uma vida de batalha. Fale sobre começar com uma vantagem em sua carreira. Passando para os jogos de tabuleiro primitivos, que existem há mais de 5.000 anos. O mais antigo é chamado de Siened, e foi descoberto em antigas tumbas egípcias. É um pouco como um cruzamento entre xadrez e gamão, e era tão popular que foi praticado por mais de 2.000 anos. Isso que é um jogo com poder de permanência. Mas não nos esqueçamos do entretenimento para os mais novos. Arqueólogos encontraram chocalhos e apitos antigos, que eram usados para prender a atenção dos membros ainda mais jovens de suas famílias. E se você pensou que a coleção do seu filho era impressionante, espere até ouvir sobre a antiga princesa egípcia que tinha mais de 100 brinquedos de madeira em seu quarto. Só que talvez o mais surpreendente de todos tenha sido o ioiô. Isso mesmo, ele existe há mais de 2.000 anos. Foi inventado pela primeira vez na Grécia Antiga e frequentemente utilizado em batalha, acredite ou não. Porém, eventualmente, as pessoas perceberam que era muito mais divertido apenas brincar com ele e fazer truques. As bolas de gude também divertem as crianças e alguns adultos há milhares de anos. Arqueólogos encontraram evidências de mármore que datam de cerca de 5.000 anos na civilização do Vale do Indo. Naquela época, os mármores eram feitos de todos os tipos de coisas. Quer dar um palpite?
Ok, vou te dizer. Caroços de frutas e pequenos pedaços de pedra polida. Isso mesmo. Aquelas crianças antigas estavam ficando inventivas com suas criações. Alguns artesãos foram além e criaram mármores de barro. Vamos voltar aos antigos egípcios e seus adoráveis barcos em miniatura feitos de marfim, madeira e argila. Eles podem ser considerados brinquedos, mas também pretendiam representar a passagem para o outro lado. As crianças vikings também tinham tipos semelhantes de itens. Um barquinho de madeira com mais de 1000 anos foi encontrado em uma fazenda perto da costa da Noruega. Parecia uma embarcação de verdade e teria sido a coisa mais legal. Assim como as crianças de hoje enlouquecem com carros de corrida e drones. Você pode imaginar os pequenos naquela época exibindo seus barquinhos para seus amigos. Muitos desses brinquedos ainda são muito divertidos de se brincar hoje. Há muitos outros deixados de lado, como os soldadinhos de chumbo e peões. Quer saber mais sobre engenhocas antigas ou dos primórdios do cinema? Pronto para descobrir qual mídia social você seria? Vamos começar! O que te deixa mais feliz? A. Viajar ou fazer compras. B. Ajudar os outros. C. Aprender coisas novas. D. Passar o tempo com a família. A opção A vale 30 pontos, a B 20 pontos, a opção C vale 10 pontos e a D 40 pontos. Quanto tempo você consegue sobreviver sem seu telefone? A. 10 segundos. B. Anos, não sou nem um pouco apegado a ele. C. Até que apareça uma nova notificação. D. Eu o confiro uma vez por hora e me sinto bem. Se escolheu A, adicione 40 pontos ao seu total. Se escolheu B, são 10 pontos. C te dá 30 e D 20 pontos. Você tem muitos amigos? A. Na verdade, não. Estou focado no meu sucesso e autodesenvolvimento. B. 1 ou 2 desde o ensino médio. Ainda somos muito próximos. C. Muitos. Nós nos encontramos com frequência. D. Eu costumava ter muitos amigos, mas não nos vemos com frequência. A te dá 20 pontos. B vale 30. C, 40 e D te dá 10 pontos. Você recebeu seu primeiro bônus realmente bom. Como o gastaria? A. Aquela bolsa ou relógio de grife que estou de olho há meses. B. Eu reservaria uma viagem a algum lugar para minha família. C. Eu o investiria em algo, a fim de fazer esse dinheiro render. D. Eu o doaria para alguma instituição de caridade. Se a opção A for a sua escolha, você receberá 10 pontos. Você escolheu a B? Ela vale 40 pontos. C te dá 20 pontos. A opção D vale 30 pontos. Você acompanha notícias sobre a vida de celebridades? A. Não, na verdade não me importo e nunca me importei. B. Somente quando o título é muito cativante. C. Com certeza, tenho que saber todas as últimas fofocas. D. Há algumas celebridades de que gosto e que sigo online. A acrescenta 10 pontos ao seu total. B vale 20 e C é uma opção de 30 pontos. D te dá 40 pontos. Qual é o objetivo da mídia social? A. Se expressar, gerar conteúdo interessante e conseguir seguidores. B. Para obter motivação, aprender e crescer. C. Sempre saber o que os outros estão fazendo. D. Falar sobre assuntos importantes. Se você escolheu a opção A para essa questão, receberá 20 pontos. B vale 30. Se você escolheu C, acrescente 40 pontos à sua soma. E D vale 10. Se você fosse um personagem de filme, você seria: A. Uma princesa esperando para ser resgatada da torre. B. Um super-herói salvando o mundo. C. Um vilão que assusta a todos, mas que se torna bom no final. D. Um coelhinho fofo com olhos enormes. A te dá 20 pontos, B vale 10, C é uma opção de 30 pontos e D te dá 40 pontos.
O que você faz logo pela manhã? A. Verifico minhas mídias sociais, é claro. B. Bebo um copo de água e faço exercícios. C. Envio uma mensagem de bom dia para todos os meus chats em grupo. D. Saio para uma caminhada. A. Adiciona 40 pontos ao seu total. B. Vale 10. C. 20 pontos. E D. 30 pontos. Com que facilidade você confia nas pessoas? A. Muito facilmente, elas nunca me decepcionaram. B. Eu levo pelo menos 1 ano para realmente confiar em alguém. C. Não confio em ninguém. D. Se alguém próximo a mim disser que você pode confiar nessa pessoa, eu acredito. Se você escolheu a opção A, acrescente 40 pontos ao seu total. A opção B te dá 20 pontos, a C vale 10 e a D é uma opção de 30 pontos. Você responde a mensagens e comentários de estranhos? A. Tenho contas privadas e somente amigos podem enviar mensagens ou fazer comentários. B. Não, eu os bloqueio imediatamente. C. Sim, se for algo significativo e amigável. D. Claro, gosto de entrar em intrigas online. A. Dá a você 40 pontos. B. 20 pontos. C. 30 pontos. E D. Vale 10 pontos. Você deixaria um emprego se seu chefe tivesse opinião contrária sobre algo importante para você? A. Sim, minha opinião é a única correta. B. Somente se ele me obrigasse a expor publicamente meu ponto de vista. C. Não, eu apenas fingiria concordar. D. Não, eu tentaria adotar o ponto de vista dele. A opção A te dá 10 pontos, a B 20 pontos, a C 30 pontos e a D 40. Agora abra as configurações do seu telefone e me diga o que consome mais memória. A. Fotos. Tenho 2.000 fotos somente do meu gato. B. Vídeos. Ainda preciso editá-los e publicá-los. C. Aplicativos de mensagens. D. Jogos. Se você escolheu A, receberá 30 pontos. B te dá 20 pontos. C vale 40 e D 10 pontos. É hora de somar seus pontos. Se você obteve de 120 a 190 pontos, você é o Twitter. Você tem uma opinião sobre tudo e não tem medo de compartilhá-la com os outros. Quando alguém não concorda com você, você fica feliz em explicar por que está certo. Você não recuará, mesmo que se trate de alguém com mais autoridade. Você gosta de saber as novidades primeiro e acredita que nenhuma informação é inútil. Você é espirituoso e suas piadas são inteligentes e sofisticadas. Para aqueles que obtiveram de 200 a 250 pontos, parece que você é um Pinterest ambulante. Você tem um bom gosto e gosta de tornar o mundo ao seu redor um lugar mais bonito, desde o papel de parede do seu celular até o seu quintal. Você sempre tem ideias legais sobre aonde ir e o que dar de presente de aniversário para alguém. Você gosta de organizar as coisas em grupos. A ordem é muito importante para você. Você obteve de 260 a 310 pontos? Parabéns! Sua rede social interna é o Facebook. Você tem um amplo espectro de interesses e gosta de aprender com diferentes fontes. Você dedica muito do seu tempo e da sua alma para ficar perto de outras pessoas. Você sempre encontra uma palavra gentil para todos e se preocupa genuinamente com os problemas dos outros. As pessoas costumam te pedir conselhos ou simplesmente compartilhar com você porque sabem que você é um ótimo ouvinte e tem muita experiência de vida. Se você obteve de 320 a 370 pontos, parece que seria o Instagram se tivesse nascido como rede social. Você nunca diz não a uma oportunidade de ir a um lugar novo ou a algumas pessoas novas e tirar uma selfie com elas, é claro. Você é uma pessoa que aprende visualmente e se sente mais feliz quando vê algo bonito ou fofo. Você também gosta de saber o que está acontecendo na vida dos outros e nunca se cansa de ver suas escolhas para o café da manhã. Aqueles que obtiveram de 380 a 430 pontos, levantem as mãos e pulem para frente. Agora parem. Sim, estamos filmando uma dança do TikTok aqui porque essa é a sua rede social interna.
Você é cheio de energia, adora uma vida em ritmo acelerado e não se apega muito ao passado. Você é corajoso o suficiente para experimentar novas abordagens e formatos. Aprende rápido, e se alguém não consegue ir direto ao ponto imediatamente, você fica entediado facilmente. Caso você tenha alcançado a linha de chegada com de 440 a 490 pontos, o LinkedIn é a rede social para sua personalidade. Você é orientado para objetivos e sabe exatamente o que quer. Você vê outras pessoas como possíveis conexões úteis para sua carreira. Gosta de fazer contatos, mas nunca compartilha nada pessoal. É muito difícil para você deixar as pessoas se aproximarem e só consegue mostrar seu verdadeiro eu para seus velhos amigos. Você gosta de analisar as coisas e fazer planos. Se você obteve entre 500 e 550 pontos, gosta tanto de assistir a vídeos que o YouTube é basicamente seu segundo eu. Seus interesses são diversos e você fica igualmente animado para descobrir como construir uma cabana de madeira e por que há pequenos triângulos acima de algumas janelas do avião. Você encontra conforto nas vozes de seus vloggers favoritos e gosta de seguir instruções. Você é um ótimo jogador de equipe e a comunidade significa muito para você. Aqueles que obtiveram mais de 550 pontos, que som foi esse? Parece que você recebeu uma nova mensagem no WhatsApp. Esse é o seu tipo de mídia social, pois você é super comunicativo e gosta de compartilhar literalmente tudo com sua família e amigos. Você se sente desconfortável quando não tem acesso ao seu telefone por algum motivo. Se preocupa muito com seus entes queridos e precisa ouvir a opinião deles antes de tomar qualquer decisão na vida. Ei, gritadores e pregadores de peça em tempo integral. Eu tenho um desafio extremo de filme de terror para vocês. Darei algumas informações aleatórias de enredos de filmes e seriados, e você terá que adivinhar o nome. Agora, pegue sua pena e grimório para anotar suas pontuações. Vale um ponto doce cada resposta certa, e um tapa na cara, quero dizer, nenhum ponto se não acertar. Vamos começar! Neste filme, os personagens principais e seus filhos são acompanhados por 4 bustos cantores enquanto procuram um mausoléu. Você sabe me dizer que filme é? E aqui vai uma dica, tem a palavra assombrada nele. É Mansão Mal-Assombrada, da Disney, lançado em 2003. Você também pode encontrar a atração desse filme na Disneylândia, e na verdade o filme é baseado no passeio e não o contrário. Neste filme, o vizinho do personagem principal afugenta as crianças de seu quintal e confisca seus pertences. Você sabe o nome? É o filme de animação de 2006, A Casa Monstro. Um de seus roteiristas recebeu uma carta sobre como este filme causa pesadelos. Bem, você terá que assistir e decidir por si mesmo, se ainda não o fez. Neste filme, o personagem principal viaja para um mundo onde todas as criaturas têm botões em vez de olhos. De qual filme é esse personagem? É o filme stop motion de 2009, Coraline e o Mundo Secreto, que foi baseado no livro de Neil Gaiman, com o mesmo nome. Se você ainda não assistiu, aqui vão alguns conselhos. Não se deixe enganar por ser uma animação. Pense 2 vezes antes de assistir com crianças por perto, porque garanto que é de arrepiar. Neste filme, um zumbi se apaixona por uma garota humana viva e faz de tudo para protegê-la. Você conhece? É Meu Namorado é um Zumbi, lançado em 2013 e baseado em um romance. A propósito, é uma comédia romântica, então pode ser um bom programa para o Dia dos Namorados. Isso é uma vantagem para parceiros com diferentes gostos cinematográficos, não é mesmo? Neste filme, David Bowie rouba um bebê. Você sabe o nome dele? Esse filme se chama Labirinto, a Magia do Tempo, e foi lançado em 1986. Como é antigo, não se culpe se você não o conhece, mas David Bowie canta com marionetes. Então é uma boa opção para tempos de Halloween. Este não é um filme, é uma minissérie, e nela um dos personagens usa um bule na cabeça e tem um sapo de estimação. Você sabe o nome?
É O Segredo Além do Jardim. Essa série animada de 10 episódios foi ao ar em 2014 e rapidamente se tornou um clássico. O antagonista deste filme é um bioexorcista, e seu nome consiste em 2 palavras, um inseto e uma bebida em inglês. Você consegue adivinhar o filme? É o filme de 1988 de Tim Burton, Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem. Aqui está uma ótima notícia para seus fãs. No início deste ano foi anunciada uma continuação. Este filme é sobre um vampiro que retorna ao seu lar ancestral após passar quase 200 anos preso e descobre que seus descendentes disfuncionais precisam de sua ajuda. Você sabe o nome dele? Mais um filme do diretor gótico Tim Burton. Este se chama Sombras da Noite e, na verdade, foi baseado em uma novela com o mesmo nome. Neste filme, um menino tem que quebrar a maldição de 300 anos de uma bruxa para salvar sua cidade, mesmo com todos pensando que ele é louco. Você sabe me dizer que filme é esse? É o filme de animação stop motion de 2012 Paranorman, que foi produzido pela mesma empresa que fez Coraline e o Mundo Secreto. Neste filme, um menino é transformado em rato pelo líder de um clã de bruxas. Você sabe o nome? Este filme é baseado em um romance de Roald Dahl e é chamado de Convenção das Bruxas, e na verdade tem 2 versões. A primeira foi feita em 1990 e a segunda em 2020. Como estou me sentindo generoso, você pode se dar um ponto extra se souber dessa informação. Neste filme, um menino deve contar histórias assustadoras para uma bruxa todas as noites para sobreviver. Você consegue adivinhar o nome? É o filme de 2021 chamado Night Books. Neste filme, monstros que na verdade são personagens de livros ganham vida e o autor dos livros deve detê-los com a ajuda de alguns adolescentes antes que eles causem estragos em sua cidade. Você sabe me dizer o nome dele? É o filme de 2015 Goosebumps, Monstros e Arrepios, baseado na série de livros de terror de mesmo nome escrita por Robert Lawrence Stein. Então, você chegou à pergunta número 13. É hora de transcender e aumentar o nível no medidor de susto. Neste filme, um grupo de conselheiros tenta reabrir um acampamento de verão abandonado com um passado sombrio. Me diga o nome. Vamos, eu sei que você sabe. Nada mais é do que o filme de 1980, Sexta-feira 13, claro. Você sabe o que é engraçado? A franquia Sexta-feira 13, na verdade, consiste em 12 filmes até hoje. A história de uma jovem grávida com vizinhos estranhos que ela acha que tem intenções sinistras para o seu bebê. Você sabe o nome desse filme? Horror psicológico? É o filme de 1968, O Bebê de Rosemary. O produtor pensou que seu filme foi amaldiçoado devido a alguns trágicos acontecimentos ocorridos durante as filmagens. Neste filme, após ouvir algumas notícias infelizes, uma mulher e sua família começam a descobrir segredos terríveis sobre seus ancestrais. Achou vago? Mas se for um verdadeiro fã de terror, saberá dizer o nome. É o filme de 2018, Hereditário. A propósito, você sabia que seu diretor lançou este filme como um drama familiar? Isso é que eu chamo de habilidades de marketing. Você acha que sua vida é mais do tipo trabalhar muito, se divertir muito, ou só trabalho e nada diversão? Se sua resposta for a última, qual é o filme onde o antagonista se sente da mesma maneira que você? O filme que usa o provérbio só trabalho sem diversão faz de Jack um bobão. É O Iluminado, de Stanley Kubrick, baseado no romance de Stephen King de mesmo nome. Se você fosse um personagem desse filme, teria que viver em completo silêncio para poder sobreviver. Você sabe que filme é?
É o filme pós-apocalíptico de 2018, Um Lugar Silencioso, com uma sequência lançada em 2021. Neste filme, um grupo de perdedores tem que destruir um monstro do esgoto que muda de forma. Que filme é? É o filme de 2017, It, a Coisa. Assim como O Iluminado, este também é uma adaptação de um romance de Stephen King. Aqui está outra pergunta de minissérie para você. Esta é sobre 5 irmãos que, de repente, precisam fugir da casa que estavam tentando reformar. Você sabe que série é essa? Esta minissérie de 10 episódios é A Maldição da Residência Hill, e na verdade é a primeira parte da série antológica A Casa Amaldiçoada. Que tal subirmos um pouco o tom agora no final para que você ainda consiga dormir no escuro? Neste último filme, há uma planta gigante que canta para ser alimentada. Você conhece? É A Pequena Loja dos Horrores, que foi adaptado por um musical off-Broadway que, por sua vez, foi adaptado do filme de 1960 de mesmo nome. Agora, vamos ver como você se saiu. Se ganhou entre 0 e 5 doces, você é um fantasma, porque ninguém pode te ver perto do cinema. Se juntou entre 6 e 10 pontos doces, você é um zumbi, porque é lento quando se trata de acompanhar os filmes. Se você tem de 11 a 15 pontos doces, é um lobisomem que só perde os filmes em noites de lua cheia. Se você reuniu entre 16 e 21 pontos doces, com aquele ponto extra incluso, você é um vampiro que bebe todos os filmes. Ei, que barulho é esse? Há quanto tempo você está dormindo? Você tenta mexer o pescoço e está um pouco rígido. Você tirou uma boa soneca, mas adormeceu em uma posição desconfortável no cinema. Agora você se lembra. O filme era muito chato. Você estava cansado depois de um longo dia de trabalho, então não tinha como evitar. Você olha em volta, não tem ninguém. Você está sozinho. Tudo está limpo, sem pipoca ou latas de refrigerante no chão. Esquisito. Os créditos estão rolando na tela, então é hora de ir embora. Pode ser bastante tarde e você não vai querer perder o ônibus. Você se levanta, se espreguiça e lentamente vai até a porta. Então, entra no corredor. Ninguém está lá. Você está confuso. Normalmente, quando se fica no cinema até tão tarde, alguém aparece e avisa que está fechando. E sempre tem uma bagunça deixada pelas pessoas que passaram por lá ao longo do dia, comendo salgadinhos e jogando pipoca no chão. Mas agora, tudo está limpo e tranquilo, como se o cinema nem estivesse aberto. Você verifica os banheiros. Não tem ninguém à vista. As luzes estão fracas, mas dá pra ver o caminho. E ainda, tudo parece meio assustador sem ninguém por perto. Olá? Você tenta chamar por pessoas por algumas vezes. Sem resposta. Você segue a placa de saída e chega à porta fechada. Fechado temporariamente para reformas? Quanto tempo é esse temporariamente? Você começa a entrar em pânico e, de repente, fica com raiva. Como poderiam esquecer de acordar você? Você começa a gritar tentando abrir a porta, mas nada funciona. Verifica o telefone. Obviamente está desligado, você se esqueceu de carregá-lo. Então, de repente, houve algum barulho vindo de um dos corredores. Você começa a tremer. É possível que outra pessoa esteja presa aqui também? Você se move lentamente em direção ao corredor e abre a porta com cautela. Mas é apenas o começo de outro filme. Essa sala também está vazia. Tentando se distrair, você pega pipoca, bala, refrigerante e até um pouco de gelo. Finalmente, você chegou a tempo de se acomodar no melhor lugar. Nossa, esse filme foi épico! Você ainda estava sentado e rindo de algumas daquelas piadas que ouviu quando de repente um novo filme começa. Ótimo! Por que não assistir a este também? Os trabalhadores provavelmente chegarão aqui de manhã de qualquer maneira. Seus amigos vão ficar com muita inveja quando descobrirem que você passou uma noite no cinema de graça. Outros 2 filmes depois, você percebe que não tem ideia de que horas são. Mas você se sente muito cansado. Amanhã é um novo dia, vai ser melhor. Ainda sem novidades, ninguém apareceu. O barulho que vem do seu estômago está ficando mais alto, então você vai pegar um lanche. É hora de mais filmes, a maratona da qual sempre quis participar. Você chega à primeira sala, está passando uma comédia. Aí percebe que cada sala tem o seu próprio gênero de filme. E quando um filme termina, um novo começa imediatamente. Em determinado momento, a tela sempre fica branca.
é a sua dica de que é hora de dormir. Os dias passam com você esperando por trabalhadores todas as manhãs e assistindo a novos filmes diariamente. Alguns deles são filmes antigos, em diferentes idiomas e de diferentes países também. Sua rotina diária é sempre a mesma. Você se levanta e toma o café da manhã. Você encontrou um grande estoque de sanduíches na geladeira. Depois de assistir a vários filmes, caminha e explora o lugar. Em seguida, almoço, mais alguns filmes, jantar e já é hora de dormir. Você se sente completamente hipnotizado por todos os filmes a que assiste. Alguns fazem você rir tanto que fica difícil dormir depois pensando na trama do filme. Outros trazem lágrimas aos seus olhos. Alguns fazem você pensar. E tem filmes que te assustam tanto que, em vez de adormecer, você se levanta a cada 5 minutos para verificar todos os ruídos suspeitos que ouve. Sua vida não muda. Ninguém aparece. Todo dia é a mesma coisa. No começo, você ainda tenta contar há quantos dias está preso no cinema, mas depois de um tempo, você perde a noção do tempo. Seus olhos ficam vermelhos de tanto olhar para a telona por horas a fio. Às vezes, você fica apavorado ao se olhar no espelho do banheiro. Sua pele ficou pálida. Você ganhou um tanto de peso extra. E seus ombros ficaram arredondados por ficar sentado e dormindo em uma posição desconfortável. De vez em quando, você tenta malhar e adicionar alguns hábitos saudáveis à sua vida. Mas na maioria das vezes, se sente como se fosse o personagem principal de um filme estranho. Aquele em que você não consegue descobrir o que é real e o que não é. Você continua vendo coisas com o canto do olho. Mas quando se vira, não há nada lá. Você decide não assistir mais a filmes de terror. E então, acidentalmente se encontra em uma cadeira, esperando o próximo filme começar. E antes que você perceba, o filme já chamou sua atenção. E você não consegue parar de assistir, mesmo sabendo que não conseguirá dormir à noite. Você começa a se sentir cada vez mais solitário. Personagens de filmes se tornam seus únicos amigos. Você constantemente fala com eles em sua mente ou mesmo em voz alta. O silêncio depois que você para é horrível. E os cantos escuros do cinema parecem ainda mais assustadores nesses momentos. Seu estômago dói. Você está farto de salgadinhos, doces, sanduíches e pipoca. Inacreditável, mas a única coisa que deseja é um prato de sopa quente. Você não gosta mais de filmes. Nada parece engraçado, triste ou mesmo assustador. Você frequentemente assiste a um filme sem saber do que se trata. Parece que você está preso em uma ilha deserta, mas um pouco pior. Lá, você teria pelo menos praias, pôr do sol, palmeiras e talvez até uma chance de fugir depois de um tempo. Você sente falta de ar fresco, da luz do sol, da sensação da chuva em sua pele. Você fecha as portas das salas do cinema e fica ao lado da bilheteria. Você não aguenta mais créditos de abertura, músicas de filme e seus atores favoritos. Você não quer mais ouvir falar em filmes. Então, começa a explorar o lugar, prestando ainda mais atenção aos detalhes do que antes. Entra em todos os corredores um por um e tenta encontrar novas opções de saída. Você começa a perder a esperança. Mas aí, se lembra de algo do filme que viu alguns dias atrás e corre para o banheiro. Aqui está a ventilação. É agora ou nunca. É bastante alta. 2 latas de lixo. Ótimo, talvez você alcance agora. Sua construção não para de balançar, mas você de alguma forma consegue rastejar para dentro do buraco antes que a torre de latas de lixo caia. É preciso passar por um labirinto inteiro lá antes de finalmente sair. Uma noite quente e agradável. Parece que essa é a primeira vez que você respira fundo em mais de um ano. O cinema não fica no centro da cidade, então você começa a andar para casa. Quando chega, seu colega de AP mal consegue acreditar no que está vendo. Você voltou de Aruba? Ele parece surpreso. Você não tem ideia do que ele está falando. Ele diz: você ficou desapontado com seu trabalho e não sabia o que fazer. Então, disse a todos que precisava de algo diferente, talvez alguns meses em Aruba ou algo parecido. Assim, todos nós pensamos que você queria desaparecer por um tempo e depois entrar em contato com as pessoas novamente. Seu telefone ficou desligado por um ano e você não respondia nas redes sociais. Não era Aruba. O cinema, todos os tipos de filmes do mundo, muita pipoca, a reforma, ninguém jamais apareceu. Você tenta contar a história para o seu colega de AP. Você está com pressa, comendo palavras, pulando partes da história. Mas ele está apenas olhando para você, confuso. Você decide apenas lhe mostrar o lugar. Mas quando vocês chegam lá, ele não quer se aproximar.
Esse lugar está fechado há anos. Não me lembro de tê-lo visto aberto. Tem uma história sobre um cara que era dono dele. Ele era um grande fã de cinema e queria colecionar filmes do mundo todo. Ele ia reformar este cinema, mas de repente ele desapareceu. Ninguém jamais soube o que aconteceu. O cinema foi fechado e está em reforma desde então. As pessoas ouviram barulhos vindos desse prédio, mas ninguém queria se aproximar para investigar. Como você foi parar nesse lugar? De repente, percebe algumas pessoas se mexendo perto do cinema. Elas começam a caminhar em sua direção. Você tenta fugir, mas não consegue se mover. O que está acontecendo? Você acorda de repente em seu assento. Foi tudo apenas um sonho? Os créditos na tela significam que o filme que você estava assistindo acabou. O corredor está vazio e você sai rapidamente. Não tem mais ninguém lá. Ah não, de novo não. Olá? Você grita em pânico. Silêncio. E então... Sim... Um trem enorme está correndo pelos trilhos, os freios guinchando. Em poucos segundos, um enorme pedaço de aço de 1000 toneladas colidirá com o ônibus que está preso no cruzamento da ferrovia. Só um milagre pode salvar as pessoas. Espere, o que é isso? Momentos antes do choque, uma figura humana aparece. A pessoa está voando da montanha próxima com um propulsor a jato nas costas. Seu corpo é protegido por um exoesqueleto. O traje é semelhante à armadura de um cavaleiro e torna a pessoa incrivelmente forte. Ela pousa na frente do trem e pressiona as mãos na frente dele. O exoesqueleto absorve o impacto. As rodas guincham como loucas. Em seguida, um assobio alto e... a poucos metros de distância do ônibus, o trem finalmente para. As portas do veículo não estão funcionando. Ninguém consegue sair dele. O herói tira um sabre de luz do cinto e abre uma nova porta. Esse cenário pode parecer fantástico demais, mas muitas coisas legais, antes vistas apenas nos quadrinhos e filmes, agora são realidade. O exoesqueleto Sarcos Robotics torna o operador 20 vezes mais forte, reduz a probabilidade de lesões e não restringe o movimento. Este modelo é apenas um dos muitos exemplos. Em um futuro próximo, esses mecanismos aparecerão nas ruas e se tornarão tão familiares quanto drones ou hoverboards. Com esse traje, você consegue resgatar pessoas e levantar uma geladeira sozinho para o andar de cima. Mas a armadura parece incompleta se não puder voar. Richard Browning é o fundador da Gravity Industries, uma empresa que desenvolve propulsores a jato. Ele também é o piloto-chefe de testes. Seu aparato consiste em um grande motor a jato nas costas e 2 pequenos em cada braço. A pessoa vestida com ele parece um personagem de um filme de ação de ficção científica. Se você pesa menos de 90 quilos, esta mochila lhe permitirá voar. O preço? No momento custa $440 mil para fazer um. O sabre de luz é o significado da ciência divertida. Várias gerações de cientistas, blogueiros e fãs de Jedi estão tentando criar sua marca registrada. O principal concorrente para o sabre de luz é o plasma de alta energia. A força do campo magnético ajudará o plasma a manter sua forma no ar. Mas há um problema. Para fazer o sabre funcionar, você precisará carregar muitos equipamentos. E não vamos esquecer a radiação ultravioleta e o calor que vem do plasma quente. A Burner Metal Vapor Torch é atualmente a melhor alternativa à espada Jedi. Esse dispositivo corta uma porta de metal em poucos segundos, mas praticar esgrima com uma tocha não funcionará. O manto que torna uma pessoa invisível não é mais uma fantasia. A empresa canadense Hyperstealth Biotechnology Corp desenvolveu um tecido que fará qualquer um desaparecer. Não há mágica no funcionamento do manto. Apenas a boa e velha física. Essa capa de invisibilidade cria uma ilusão de ótica que esconde o usuário de olhares indiscretos. Desde 1985, o hoverboard recebeu muita atenção das pessoas do mundo todo. E os inventores tentam recriar esse design há décadas. Muitas empresas desenvolveram seus próprios designs de skate voador. Existe um hoverboard alimentado por um fluxo de água, combustão de querosene, eletricidade ou hélices giratórias. O ArcSpax Handle é o mais próximo do protótipo de ficção científica. O modelo pode voar em todas as direções, virar e frear. Isso é possível devido a 2 campos magnéticos que se repelem. Em 1947, os engenheiros americanos analisaram o carro e acharam que ele era sem graça. Ou que talvez pudessem fazê-lo voar. Ótima ideia!
O resultado do trabalho deles foi o modelo 118 Conv Air Car. A grosso modo, eles pegaram um veículo de passageiros e prenderam um avião com uma hélice no teto dele. Empresas de todo o mundo continuam investindo milhões de dólares no projeto de um automóvel voador, embora os modelos atuais delas pareçam mais com drones ou helicópteros. Muitos pesquisadores têm certeza de que nunca construiremos um carro voador. É muito caro e perigoso. Quem sabe, no século XIX, as pessoas diziam que essas carroças de 4 rodas nunca substituiriam um cavalo. Mas hoje, um passeio confortável de automóvel pela estrada é sempre melhor do que andar a cavalo na pradaria. Enquanto alguns engenheiros tentam fazer os carros voarem, outros tornam possível que não seja mais necessário um motorista. O computador assume os controles. Se você precisar ir a um supermercado ou a um restaurante, seu automóvel autônomo escolherá o melhor caminho. Ele também sabe estacionar. Eu deveria ter começado com isso. O veículo percebe os outros usuários da via graças a sensores, câmeras de vídeo e poderosos processadores de computador. E também nota os semáforos e sinais de trânsito. O projeto Robotaxi é um dos mais promissores na área. Muito provavelmente, nos próximos 10 a 20 anos, as autoescolas se tornarão uma coisa do passado. Por milhares de anos, os povos antigos sentavam-se perto de fogueiras e olhavam para o céu estrelado. Nossa civilização já explorou o espaço, mas ainda há mais perguntas do que respostas. 600 astronautas já estiveram no espaço em 60 anos. Destes, 7 são turistas que visitaram a Estação Espacial Internacional. Pelo direito de ver nosso planeta de uma altura de 400 quilômetros, você pode pagar $50 milhões. A SpaceX e seu proprietário Elon Musk estão dispostos a começar uma colônia em Marte até 2050. 1 milhão de pessoas se estabelecerão na primeira cidade marciana. Você não precisa embarcar em uma nave espacial para se sentir em outro planeta. 80% dos oceanos do mundo são inexplorados e não mapeados. Os fabricantes de embarcações marítimas oferecem explorar o fundo do mar com conforto. Para isso, desenvolveram projetos de iates submarinos que combinam conforto e segurança. O submarino privado Migalu M5 é tão longo quanto o Monumento de Washington e pode ficar submerso por 4 semanas. O kit inclui um hangar com helicóptero, jet skis e mini batiscafos. Ainda não há compradores, mas é apenas uma questão de tempo. Imagine que você é um mergulhador que desceu até o fundo do oceano. Há toda aquela escuridão ao seu redor, mas a lanterna dá um jeito nisso. Você respira um líquido que enche o capacete até os olhos. Espere! O quê? Não conseguimos respirar água ou, por exemplo, refrigerante, porque essas substâncias não têm oxigênio suficiente, e não porque são líquidas. No futuro, os mergulhadores irão respirar líquidos enriquecidos com oxigênio. Isso também permitirá mergulhos profundos. A empresa americana Second Sight Medical Products desenvolveu um olho artificial capaz de restaurar a visão de uma pessoa cega. Ele é chamado de Argus 2. Na verdade, é um implante de retina eletrônico e o primeiro passo na criação do olho biônico. Talvez no futuro, seja capaz de aumentar e diminuir o zoom dos objetos, tornar a imagem clara ou ligar a luz infravermelha. Os óculos de realidade aumentada ainda não atingiram a perfeição técnica. A maioria dos futuristas está confiante de que eles mudarão nosso mundo, assim como a internet fez. Porque você precisa de uma TV ou computador? Ao seu comando, os óculos baixarão uma tela virtual de qualquer tamanho à sua frente, com sua série de TV favorita. O mesmo se aplica a móveis, roupas e pratos. Tudo isso será substituído por coisas virtuais. Os óculos de realidade aumentada poderão digitalizar qualquer item ao seu redor e fazer com que pareça do jeito que você preferir, a menos que os tire, é claro. Hoje você tem uma paisagem mediterrânea na sua janela, e amanhã uma vista da Times Square. Discos rígidos e unidades ópticas de computador armazenam enormes quantidades de dados, mas essa tecnologia não é confiável. Com o tempo, os discos tornam-se ilegíveis. Os cientistas quase resolveram esse problema. Eles aprenderam a escrever dados eletrônicos no DNA de bactérias vivas. Processos biológicos ocorrem dentro de cada célula viva. Os pesquisadores conseguiram programá-las usando métodos de sistemas de computador. Nanobots aparecerão nos próximos 10 anos. Em filmes e quadrinhos, os vilões são cada vez mais associados a essa tecnologia. No mundo real, os nanobots serão usados na medicina. Cada robô não é maior que uma molécula.
Ao lançar um monte deles no corpo humano, será possível monitorar a saúde e a condição física dos pacientes. E provavelmente a melhor coisa sobre nanobots é que eles podem ser impressos em 3D. Clonar um dinossauro pode não parecer uma boa ideia nos filmes. E os cientistas de verdade dizem que isso nem é uma opção. Os genes podem ser usados para clonagem se não tiverem mais de 1 milhão de anos. Os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos. Mas também existem outros animais. Há uma grande probabilidade de que mamutes reapareçam na Terra nos próximos 50 anos. Assim como rinocerontes lanudos e até tigres dentes de sabre. Os especialistas planejam implantar material genético de animais extintos no DNA dos existentes. Elefantes, rinocerontes e tigres. Em filmes de ficção científica, muitas vezes vemos naves espaciais e estações lançando raios coloridos no espaço que atraem outras naves. Cientistas australianos conseguiram criar tal feixe, só que é invisível. Ele é capaz de capturar e manter átomos flutuando no vácuo. Claro, ainda não são grandes estações espaciais, mas esse é um grande passo no estudo da física. Os pesquisadores criaram um funil quântico que permitirá estudar os átomos e moléculas individuais que compõem tudo ao redor. Muito bem! Você acha que consegue adivinhar nomes de filme codificados em emojis? Então vamos ver. Que começo fácil! Homem-Aranha! Ou talvez a Dona Aranha da Galinha Pintadinha? Karate Kid! Simples assim. Insere à direita e à esquerda... Cuidado, é o tubarão! Aposto que a musiquinha desse filme está tocando na sua cabeça agora. Quem você vai chamar? Os Caça-Fantasmas. Jurassic Park, um dos meus preferidos. É o menino que sobreviveu, Harry Potter. O Mágico de Oz. Claro, o Thor. Cara, se eu bater um martelo no dedo, será que vira o Thor também? O Poderoso Chefinho. Bingo! Ei, pode picotar como quiser. É o Edward Mãos de Tesoura. Este foi fácil de adivinhar. Titanic. Adoro este. É o Homens de Preto. A Fantástica Fábrica de Chocolate, um clássico. Agora, tudo bem se você estiver pensando em Willy Wonka e a musiquinha. Pra mim é o melhor filme de todos. Aqui temos as Tartarugas Ninja. Você se lembra do Forrest Gump? Este aqui é o filme Marley e Eu. Monstros S.A., isso mesmo.
Valente! Ótimo filme também. A cena mais famosa do filme ET. Outro filme excelente é Moana. De nada. Este é O Diabo Veste Prada. Você já viu o Coringa? Shhh, é o Silêncio dos Inocentes. O que temos para o jantar? Madagascar, acertou! Ei, é o desenho Viva! A vida é uma festa! O que mais poderia ser? É o Ratatouille. Qualquer pessoa pode cozinhar. Esses desafios estão ficando mais difíceis, hein? Mary Poppins, vamos soltar pipa! Este aqui me deixou intrigado. É o homem que mudou o jogo. E aí, conseguiu adivinhar este? É o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Santo Deus! É o De Volta para o Futuro! É claro que você reconheceria o Crepúsculo. A Menina de Ouro. Direto ao ponto, é o Planeta dos Macacos. Essa sequência de emojis representa o filme Esqueceram de Mim. E aqui temos Procurando Nemo. Pense literalmente neste aqui. É uma mente brilhante. Eu sei, a bandeira entregou tudo. Sim, é o Piratas do Caribe. Bolinhos. O Kung Fu Panda tem bom gosto. Quem é que ainda não viu o Diário de uma Paixão? Além de mim, é claro. Este aqui é simples. King Kong. A Lenda do Pianista do Mar. As Crônicas de Nárnia. Pense em um musical. É o Mamma Mia. Essa produção arrasou. Ah, este foi legal. É o Transformers. Uou! Uma noite no museu. Agora faz sentido.
O curioso caso de Benjamin Button, claro. Este é difícil, é o Show de Truman. Shrek, acertou! E Jogos Vorazes. A saga preferida de todo mundo, Guerra nas Estrelas. Você reconheceu o regresso? Não depois que o urso pegou o cara, né? Opa, spoiler. Isso está ficando cada vez mais desafiador, amigos cinéfilos. É Um Lugar Silencioso. Este eu recomendo. É o La La Land, Cantando Estações. Decodificado. É o filme Legalmente Loira. Traiçoeiro, hein? É o filme Entre Facas e Segredos. É o Eu Sou a Lenda. Ah, o Terminal. Ah, já sei. É o Interestelar. Pontos de bônus se você conseguiu decifrar este aqui. É o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Em alguns estágios iniciais da pesquisa, os cientistas reconstruíram um megalodonte parecendo uma versão maior e um pouco mais perigosa de um tubarão branco. Os filmes então seguiram o exemplo, adicionando alguns detalhes por conta própria. E tadã! Temos um gigante marinho que pode atingir até 27 metros de comprimento. Bom, espere um pouco. Os megalodontes geralmente tinham entre 15 e 16 metros e meio, às vezes chegando a 18 metros. Para efeito de comparação, uma pista de boliche tem 18 metros de comprimento, um ônibus escolar tem cerca de 13 metros e meio e uma pessoa média tem 1,80 m de altura. Então, sim, nada mal megalodonte, mas não são 27 metros. Seu peso era de cerca de 50 a 60 toneladas, o que é algo como 10 elefantes adultos ou um Boeing 737. Mas isso são apenas as fêmeas, elas eram quase 2 vezes maiores que os machos. Outro fato filme versus realidade. O megalodonte não tinha nada a ver com o tubarão branco. O mais próximo que podem ser são primos, porque o megalodonte, na verdade, é o último descendente de uma linhagem completamente diferente de tubarões. Além disso, seu tipo é cerca de 3 vezes maior do que um tubarão branco médio. Tem um nariz mais curto e uma mandíbula muito mais plana que quase parece que está achatada. Além disso, as barbatanas peitorais do Meg são mais longas do que as do tubarão branco. Antigos predadores comiam muito, então precisavam de algo para suportar seu peso. Ambos tinham um olfato excelente, então mesmo nos tempos pré-históricos não era uma boa ideia nadar com um pedaço de carne crua nas mãos. E certamente não é seguro agora também. Mesmo que o Meg esteja escondido em algum lugar nas profundezas, o que alguns ainda acreditam ser verdade, ou que tenha desaparecido para sempre, os primos mais jovens dele estarão lá esperando. Além disso, os dois gostavam de ir atrás de grandes mamíferos marinhos, então certamente teriam coisas para fazer juntos. Isso é, até o Meg ficar mal-humorado e acidentalmente comer seu amigo. Nunca se sabe. Esses animais tinham um estilo de caça diferente. Os tubarões brancos preferem mergulhar direto na direção de suas presas e encontrar seus pontos mais macios, como pernas expostas ou barriga. O megalodonte mirava nas nadadeiras e na cauda. Devido às suas mandíbulas de quase 3 metros e o que é considerado a mordida mais forte de todos os tempos, seus dentes podiam perfurar quase tudo. Às vezes, um dente inteiro era encontrado incrustado em um osso de algum animal maior, como uma baleia. Sem as peças principais que usam para nadar, os pobres animais marinhos ficavam desamparados e incapazes de fugir.
No entanto, as baleias eram apenas uma parte menor da dieta do megalodonte. Focas, vacas marinhas, lulas, golfinhos, outros tubarões, o bom e velho Meg provavelmente também não recusaria algum cardume aleatório de peixes menores nadando em sua boca. Nada melhor do que um bom lanche depois de um farto e saboroso jantar. Mesmo tartarugas gigantes não estavam seguras dentro de suas cascas grossas. O Meg provavelmente considerava isso um desafio diário. Uma dieta tão diversa e em grandes quantidades. O megalodonte comia cerca de 1.130 quilos de comida todos os dias. Não é de se admirar que tenha dominado o oceano. Quase 300 dentes em 5 fileiras. E estamos falando de mordedores afiados que podiam atingir até 18 centímetros de comprimento. Até o seu nome significa dente gigante. Ainda assim, o megalodonte trocava milhares de dentes ao longo da vida. Como os dentes do Meg não eram tão fortes, eles costumavam cair. Então, ele ganharia dentes novos dentro de 1 a 2 dias para que pudesse continuar suas sessões de caça sem grandes interrupções. O mesmo acontece com os tubarões modernos. Novos dentes substituem os danificados ou gastos. Esses dentes caídos foram a única coisa que ajudou os cientistas a fazer alguma pesquisa sobre o megalodonte. Eles os encontraram ao redor do mundo. Sim, os megalodontes eram viajantes. Viviam em todos os oceanos e seus fósseis foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. O quê? Muito frio, será? Como seus esqueletos não eram feitos de osso, mas de cartilagem, os dentes são a única evidência de que existiram. Eles deram aos cientistas uma visão de muitas coisas, incluindo o tamanho. Mesmo com os tubarões modernos, os cientistas determinam seu tamanho pelas dimensões de apenas um dente e fizeram o mesmo com o Meg. O megalodonte tinha a mordida mais forte de todas as criaturas vivas da Terra. Seria definitivamente divertido ver o confronto entre o Meg e, digamos, o Tiranossauro Rex. Infelizmente, eles perderam a chance de se encontrar e estabelecer uma amizade de longo prazo, visto que os dinossauros foram extintos há mais de 60 milhões de anos. O Meg, por outro lado, aterrorizou todos os habitantes dos mares e oceanos de 23 milhões a 2 milhões e meio de anos atrás. Onde o megalodonte poderia viver atualmente? Bom, provavelmente adoraria os lugares que os tubarões modernos vão também, como Flórida, Havaí, Brasil, África do Sul ou algum outro paraíso tropical. Quando se pensa sobre isso não é nada mal, hein? Meg, me leva junto? O próprio Meg não tinha nenhuma competição séria ou um inimigo natural, mas seus bebês eram muito fracos para se defenderem. É por isso que o predador tinha que escolher águas mornas e rasas, sem correntes fortes, para criar seus bebês. Esses, por falar nisso, tinham cerca de 2 metros de comprimento. Não eram muito pequenos. Na verdade, os cientistas encontraram alguns dos dentes de seus bebês. Então parece que parte de seus berçários ficava na costa do Panamá. E isso tem 10 milhões de anos. Ok, hora de conhecer um dos rivais em potencial do megalodonte, o poderoso cachalote. Com de 13 a 18 metros de comprimento, o tamanho certamente o torna um adversário e tanto. Os cachalotes modernos não têm dentes tão grandes, mas seus ancestrais, que viveram cerca de 13 milhões de anos atrás, eram bem armados. O maior dente encontrado tinha 12,7 centímetros de largura e 35 centímetros e meio de comprimento. É algo como a maior garrafa de refrigerante que existe. Esse seria um combate interessante. Aqui estamos falando sobre este predador marinho gigante, mas ele não é o único animal antigo e intrigante que vagou pelos oceanos. Na verdade, os tubarões são algumas das criaturas mais antigas do nosso planeta, mais antigas do que insetos, mamíferos, dinossauros e até mesmo árvores. Eventos de extinção em massa eliminaram a maior parte da vida na Terra. Asteroides gigantes caíram em sua superfície, continentes se dividiram e tantas outras coisas aconteceram. Mas os tubarões estavam lá, vivos, persistindo, aparentemente sem contato com o mundo exterior, apenas relaxando e fazendo suas coisas. Os tubarões espinhados foram, na verdade, uns dos primeiros animais com mandíbula. Não que pudessem fazer muito com aquela mandíbula, já que tinha apenas cerca de 30 centímetros de comprimento. O Meg nem se incomodaria com isso. E nem mesmo era um tubarão de verdade, apenas parecia um. Se você já se perguntou como seria uma combinação de enguia e tubarão, bom, aqui está. O tubarão enguia preferia água doce, tinha mais de 1 metro de comprimento e foi extinto há cerca de 200 milhões de anos. Sabendo-se que os dinossauros surgiram há cerca de 230 milhões de anos, o tubarão enguia provavelmente estava lá para lhes dar uma recepção calorosa e preparar um buffet, mas os dinossauros infelizmente o confundiram com uma sobremesa.
Agora, este predador aqui receberia alguns gritos de verdade em uma bela praia durante as férias se ainda estivesse vivo. O tubarão Ginso. Ele foi apelidado em homenagem às facas Ginso, devido a uma boca enorme com quase 500 dentes afiados. Um dos hobbies desse tubarão monstruoso era ir atrás de grandes tartarugas. Ok, agora sério, o que é com aquela coisa que parece uma tartaruga tubarão? Edestos. Agora sim. Esses carinhas viveram cerca de 300 milhões de anos atrás e tinham uma cabeça com formato estranho. A parte mais esquisita eram suas mandíbulas. Esse tubarão não perdia dentes velhos e gastos, mas continuava criando outros na parte de trás. Os que restavam na frente eram empurrados para a frente, e com a idade, o tubarão adquiria uma aparência realmente estranha como dentes de tesoura. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que tinha que ser assim. Ei, hora de chamar o ortodontista? Mesmo durante o longo reinado do Meg, nosso predador antigo favorito ainda não era o único tubarão gigante assustador no mundo. Por exemplo... bom, não consigo pronunciar seu nome, então vou chamá-lo apenas de Sr. C. Infelizmente, não foram encontrados fósseis suficientes para obter mais informações, mas algumas pesquisas dizem que seus dentes tinham mais de 12 centímetros de comprimento. Isso também implica que o animal provavelmente podia atingir 6 metros de comprimento. Se tivéssemos encontrado mais alguns dentes, acho que o Meg não seria a única estrela de cinema daquela época. Tão perto, Sr. C. Tão perto.